irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso congresso distrital. Nesse período difícil que estamos passando, enfrentando, graças a Deus por termos plataformas e podermos estar realizando esse trabalho, mesmo com distanciamento social. Nós estamos trabalhando totalmente online. No dia de hoje, esperamos que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em nossos corações, falando conosco, restaurando e renovando as nossas vidas. Um tema bastante relevante para o nosso congresso, para o período que estamos passando, que é recomeçar. E para a base para esse tema usamos Eclesiastes 3, e eu vou estar lendo o verso 1 e o verso 15. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o verso 15, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Louvamos a Deus por essa palavra. Eu creio que o Senhor vai estar falando muito aos nossos corações durante todas as ministrações que teremos, e vai estar renovando e restaurando as nossas vidas, para que a gente possa ter condições de dar continuidade ao trabalho, recomeçando de uma forma diferente, com todos os protocolos de distanciamento. Nós vamos em frente em nome de Jesus. Quem vai estar iniciando, fazendo a abertura do nosso congresso, será o nosso reverendo Nelson Magalhães. Vai estar trazendo a palavra de abertura e ele vai estar falando sobre o nosso tema, o tema do nosso congresso, recomeçar. Boa noite, queridas de Deus. Eu te cumprimento a cada uma de vocês e dou as boas-vindas nesse nosso Congresso Distrital de Mulheres. Louvo ao Senhor por essa iniciativa e por esse tempo de bênçãos que o Congresso realiza e proporciona a cada uma que participa junto conosco, que sistematicamente tem estado nas nossas atividades também. É certo que a gente não imaginava que estaríamos nós num congresso distrital online, né? Não pensávamos que isso viria a acontecer, mas dadas as circunstâncias e também graças à criatividade, né, da direção da nossa federação, a nossa ASD, a nossa pastora, assessora das mulheres no nosso distrito, então criou-se esse mecanismo de a gente poder realizar esse congresso através, né, do nosso sistema online. Então louvamos ao Senhor, dou graças a Deus por essa bênção, né? Essa criatividade que faz com que as atividades nossas não venham perder a continuidade, mas elas aconteçam de uma maneira, eu diria assim, abençoada, de uma maneira inteligente, de uma maneira prestativa. Conseguimos nós então colocar aí esse congresso mais uma vez para funcionar aí, a cada ano ele é realizado, e louvo a Deus por essa bênção de poder estar junto com vocês no início desse congresso. Então, a paz do Senhor, boa noite, que Deus te abençoe, que esse congresso seja inspirador para a tua vida e, como sempre, realize na vida e nas atividades, né, e no que se propõe esse congresso, seja muito bem sucedido. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor venha estar sobre a sua vida. Eu gostaria de apenas rapidamente compartilhar junto com vocês um texto da palavra do Senhor que encontra-se lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, no versículos 47 e 48. A palavra do Senhor diz assim: por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Queridas de Deus, essa mulher foi a Cristo para pedir a ela perdão. O contexto do texto que está aí, um fariseu vai convidar a Jesus para ir estar na casa dele. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, estava admirado a respeito da doutrina do Senhor, né, da palavra do Senhor, daquilo que Jesus fazia. Ele estava realmente admirado, extasiado diante disso, e mandou convidar Jesus, convidou a Jesus para ir à sua casa. E Jesus aceitou prontamente o convite e foi à casa desse fariseu. Tomou lugar à mesa, sentou-se, e uma mulher veio por trás de Jesus, ajoelhou-se onde ele estava, ou seja, entrou na casa, ajoelhou-se onde ele estava, chorava aos seus pés,
regava os pés com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos e ungia os pés do Senhor também com aquele perfume. O fariseu ficou preocupado, admirado em seu coração. Se ele realmente fosse o Messias, como estão dizendo, saberia que essa mulher que está aos seus pés é uma mulher pecadora. Jesus, conhecendo o seu coração, vai lhe propor então uma parábola, dizer: um certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500, outro lhe devia 50 denários. Ambos, não tendo como pagar, perdoou a ambos. Eu te pergunto então, irmão, quem lhe amará mais? E ele responde a Jesus: ele supõe, o Senhor, que é aquele que mais foi perdoado. Jesus disse: respondeste bem. Eu entrei na sua casa, você não me saudou com ósculos santos, não me deu água para me lavar, mas essa mulher não cessa de regar os meus pés com suas lágrimas, enxugá-los com seus cabelos e também ungir os meus pés. Eu digo para você então, e aí está no texto que nós chegamos: por isso lhe são perdoados seus muitos pecados, porque ela muito amou. Queridas de Deus, essa mulher então vem a Jesus para pedir perdão a ele. Ela foi contundente na sua declaração de arrependimento. Parecia que ela viu em Jesus uma oportunidade de recomeçar. O tema do nosso congresso e o que me foi dado para fazer a abertura desse congresso é recomeçar. Essa mulher então viu em Jesus a boa possibilidade de recomeçar de novo. Você já pensou sobre isso? De recomeçar de novo? Não seria essa também uma ótima decisão? É uma das coisas que a gente entende e que a gente também admira no relacionamento com Jesus. É a possibilidade sempre de recomeçar a vida. Nem sempre significa mudanças das circunstâncias externas, mas sempre será uma mudança muito radical nas circunstâncias internas. O mundo à nossa volta pode não mudar 1 centímetro, 1 milímetro, mas mudamos quilômetros internamente na nossa vida. Ele nos limpa. O mundo pode continuar em crise, mas a crise continua a andar longe de nós. O mar pode continuar bravio, porém, passamos a andar em cima das águas. A vida fica mais importante do que a crise. E nós somos vencedores. Queridas de Deus, a vida nem sempre oferece a nós a possibilidade de recomeçar. Ou quase nunca. Vamos ver milhares de pessoas que tiveram insucesso, cometeram erros, agiram de maneira impensada, cometeram deslizes, amargarão. Terão que conviver com isso por toda a vida. Desejariam uma oportunidade e não conseguiram. Mas eu penso, do que será que aquela mulher estava pedindo perdão a Jesus? A reação de Simão parece que ela não gozava de boa reputação. Você, se estivesse no lugar daquela mulher, o que você pediria perdão a Jesus Cristo? Eu gostaria de sugerir a você também que você pedisse perdão ao Senhor. Eu penso que aquela mulher, com aquele gesto, estava dizendo para Jesus: olha, Senhor, o que eu deixei que a vida fizesse comigo e fizesse em mim? Me perdoa, me dá um novo começo. A Bíblia vai falar a respeito de novos recomeços. Por exemplo, Paulo não gostaria de ter perseguido a igreja. Veja só o que ele diz. Na verdade, a mim me parece que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos nossos das prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até mesmo a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os persegui. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes para eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho,
vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que obrigou ao redor de mim, de quem ia comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao qual ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me vês, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei. Vejam que oportunidade que Jesus deu a Saulo para recomeçar. Pedro também não gostaria de ter perseguido, ou seja, de ter negado a Jesus. Vejam só o caso. Então, a Jesus levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Uma criada que passava ali por perto, fitando os olhos nele, disse: você também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, eu também o vi, porque ele é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreende o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Logo após a ressurreição, Jesus mandou chamar os discípulos para a Galiléia e uma orientação decisiva: chama Pedro. Imagino que ele recebeu o convite de Jesus. Ele deve ter imaginado: mandou chamar a mim? Não acredito. Será que é verdade? A mim ele chamou? Jesus lhe dava uma nova chance de recomeçar. Diz Jesus a Pedro: tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Segunda vez, Jesus pergunta para ele: tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E na terceira vez, Jesus pergunta para ele: tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E tu sabes que te amo. O profeta Jonas, depois de ser desobedecido ao Senhor, se achou em Nínive. Deus lhe disse: Jonas, vamos recomeçar. Vai e prega aos moradores de Nínive o que te mandei. E ele fez, e toda a cidade, sem exceção, se arrependeram. E não somente Jonas, mas toda a cidade tiveram a oportunidade de recomeçar. E é assim mesmo. A gente vai vivendo displicentemente sem dar conta das nossas maldades inatas, que muitas vezes manifesta-se de maneira sutil. Vai deixando a roda da vida nos esmagar. Um dia a gente levante sem coragem de olhar-nos a nós mesmos no espelho. Não nos aguentamos mais, temos vergonha daquilo que nos tornamos. Subestimamos nossa fragilidade frente ao mal, assim como nossa tendência para o mesmo mal. Nós acumulamos preconceitos, teimosia, raivas, manias, mágoas, soberba, amargura, baixa estima, orgulhos, vaidade, mentiras, frustrações, desesperança, enganos, remorsos, depressões, vícios, inimizade e tantas outras manifestações da maldade. E agora? O que fazemos? Eu sugiro para você: faça como aquela mulher. Vá a Jesus. Ele tem perdão para oferecer. Perdão que esquece e que instaura a vida, que desperta o amor, que gera um novo começo. Aproveite. Deus está numa campanha de fazer novos recomeços, de fazer surgir no ser humano o amor que nasce do perdão recebido, e é tempo de graça. Você está em crise? É só uma questão de tempo ou de consciência. Aliás, eu espero que aconteça antes que seja tarde demais, porque a campanha tem tempo
limitado. Vivemos o tempo de Deus. Estamos chegando ao final do ano. E o final do ano traz para a gente... Eu gosto muito de uma visão que eu já apresentei para a igreja, né? Ao final do ano, o Senhor nos oferece sempre um livro de folhas em branco, para que seja escrita durante todo o ano. O que nós escreveremos nesse livro? Ao chegar ao final do ano, nós voltamos às primeiras páginas e vamos reler o que aconteceu. O que nós fizemos? O que nós escrevemos naquele livro? E pode ser que nem sempre tenham sido coisas boas, ou nem sempre tenha sido aquilo que a gente gostaria que pudesse acontecer. Mas o que é de fundamental importância, que eu acho extraordinário, é que o Senhor nos oferecerá ao final do ano um novo livro. Recomece então. Veja onde você errou, veja onde você caiu, veja onde as coisas não foram ótimas. Recomece outra vez. Eu gosto muito da ideia, né, daquele que criou o calendário. O calendário é sempre alguma coisa que, ao final do ano, nos oferece sempre a oportunidade de recomeçar. Olhamos no calendário de janeiro a dezembro e vemos tantas coisas que durante o ano a gente gostaria que não tivesse acontecido. E aí ele nos oferece de novo a oportunidade de um novo janeiro, de começar outra vez, de recomeçar. Eu oro para que o Senhor te abençoe. Oro para que o Senhor te guarde. Que a bênção do Eterno, do Todo-Poderoso, seja com você. E que nesse congresso de recomeçar seja um marco também na sua vida. Recomece. Vá a Jesus. Peça a Ele perdão. Diga, Senhor, eu quero recomeçar de novo. Muitas coisas aconteceram que eu tenho certeza que não agradou o teu coração. E eu não quero persistir nisso. Me dá a tua bênção. Me perdoa. Me permita, Senhor, recomeçar. Que Ele te abençoe nesse dia. Amém e amém.
separado por Deus para tratar e falar aos nossos corações. Nesse momento, convidamos a nossa pastora Thelma, que vai estar trazendo um tema muito especial, recuperando a saúde emocional. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar especialmente nas nossas emoções nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Aqui é a pastora Thelma Oliveira, pastora assessora da Sociedade de Mulheres no distrito de São Gonçalo, 7ª região eclesiástica. E nós estamos neste dia participando desse congresso de mulheres de uma forma diferente, né? Já que devido à pandemia nós precisamos fazer um congresso online, mas eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, eu creio que vai ser poderoso na sua vida e que mais mulheres serão alcançadas pelas palavras que estão sendo ministradas, pelas palavras que já foram ministradas, mais vidas serão abençoadas. Eu quero ler com você o texto de Isaías, capítulo 43, versículos 19. O tema desse congresso é recomeçar. E nós estamos aí recomeçando, né? Vivendo uma fase de recomeços. Então, Isaías 43, versículo 19, diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse texto de Isaías, ele traz para o povo uma palavra de consolo, uma palavra de restauração, de que algo novo o Senhor iria fazer. Ele estava ali levantando uma palavra de fé para aquele povo que estava sofrendo, sim, por a questão de um exílio, mas o próprio Senhor deixa claro que por amor a Israel, que por amor ao seu povo, ele iria colocar inimigos contra a Babilônia, ele ia se levantar contra aquele povo, para que aquele povo fosse liberto e começasse uma vida nova, algo novo. No versículo 16, ele vai trazer à memória aquilo que já havia sido feito no passado. Diz assim, Isaías 43, 16: Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, e jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. O Senhor traz à memória o momento em que o povo saiu do Egito, passou pelas águas, e ali o Senhor permitiu que o povo de Israel passasse com os pés enxutos, mas Faraó e seus cavaleiros não passaram. E para que o povo entendesse que Deus estava para fazer algo novo, algo realmente que seria especial para o povo, ele traz à memória aquilo que ele já havia feito no passado. Hoje nós estamos aqui falando sobre esse recomeço no nosso controle emocional, esse recomeço na nossa vida emocional. E não tem como recomeçar, não tem como nós começarmos algo novo sem esperança. Não tem como começarmos algo novo sem trazer à memória aquilo que já aconteceu, as bênçãos que nós já vivemos, os milagres que nós já passamos. Quando Deus traz à memória aquilo que Israel viveu, a história de Israel, ele estava mais uma vez lembrando que ele é o mesmo, que ele não muda. Assim também, ele nos traz à memória, ele nos faz lembrar de tantas situações pelas quais nós já passamos e nós sobrevivemos. Tantas situações que nós já passamos e nós suportamos, e nós nos refizemos, levantamos, nos erguemos. E recomeçar é olhar para onde nós já vivemos, trazer dali esperanças, trazer dali experiências, mas não se prender naquilo que nos fez mal. Hoje, nós vivemos uma época onde as pessoas estão passando por tantas dores, né? Muitas perdas. Eu também tive perdas nesse período de pandemia e muitos de nós tivemos perdas, choramos, sofremos, sentimos a dor dos outros, vivemos a dor do outro e isso não tem sido bom, né? Mas a gente sabe que assim como os dias maus chegam,
também vem dias bons. E quando o Senhor fala, olha, eis que eu faço uma coisa nova e já está saindo à luz, Ele está dizendo assim, ó, já está acontecendo, já está começando. Vocês não estão percebendo? Vocês não estão vendo? Já está começando algo novo. É tempo de recomeço. E nesse recomeço, nós precisamos olhar para nós e ver quem nós nos tornamos nesse período. Como está hoje a nossa saúde emocional nesse período? Todas essas dores que nós vivemos, seja de forma direta ou de forma indireta, tiraram de nós a esperança? Tiraram de nós a paz? Tiraram de nós o equilíbrio? Porque tudo isso serve para nos fortalecer. Mas muitas pessoas estão fragilizadas nesse período. E aí um dos problemas é a questão de que temos muita dificuldade em nos darmos com as nossas emoções. E as emoções, elas não são um problema. Elas, como eu já até falei, se não me engano, no congresso que teve em março, elas vão servir para nós como uma válvula de escape. Tanto quando você sorri, quando você chora, você está ali demonstrando o seu sentimento, a sua alegria ou a sua tristeza, e não existe mal nenhum nisso. Não existe mal nenhum em demonstrar alegrias e não existe mal nenhum em demonstrar tristezas. O grande problema é qual é a postura depois disso. O que eu faço depois disso? Eu senti a dor, chorei, sofri, me levantei, sequei meus olhos e continuei, prossegui, ou eu continuei prostrado? O que eu faço depois desses momentos? Depois da tristeza, depois da raiva, depois da alegria? O que eu faço? Muitas vezes nós ficamos tentando esconder os sentimentos. E na verdade não é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos saber lidar com as consequências que vêm após o sentimento. Nesse período, nós temos visto, infelizmente, aumentar os casos de pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, com crises de ansiedade. Isso tem aumentado muito, mas eu sei que nós temos a solução para isso. Eu sei que nós podemos viver bem e viver melhor, mesmo depois de tantas situações difíceis. E eu quero trazer para vocês hoje, eu creio que todos já conhecem bem uma borboleta, né? Eu amo borboletas, mas a borboleta ela passa por um processo. E a natureza nos ensina muito a questão dos processos, né? Na verdade, a gente vê uma lagarta, que aos nossos olhos não é bonita, pelo menos aos meus olhos não é. E você olha para uma lagarta, mas tem algo mais para ela. Tem algo além para ela. Mas para que ela venha chegar a esse algo mais, ela precisa passar pelo processo do casulo. Ela precisa passar por esse processo de estar ali presa, sem luz, apertada, e viver esse processo, suportar esse processo, é o que faz dela sair dali como uma borboleta linda, que muitas vezes nós olhamos e falamos, nossa, que borboleta bonita. Dentro desse processo é muito difícil e muito doloroso, mas o resultado dele é muito bonito. Hoje nós estamos vivendo períodos em que precisamos estar dentro das nossas casas. Talvez hoje ele seja a sua casa, seja o seu casulo, seja o lugar no qual você está trancada. Alguns a gente já sabe que já estão vivendo uma flexibilização, estão trabalhando, outros continuam trabalhando como home office dentro de casa. Mas para muitas pessoas, a casa ela se tornou esse lugar fechado, do qual ela não pode sair. E não há problema em ficar em casa. O problema é o não poder sair. Sabemos que nesse período muitos problemas apareceram dentro dos lares. Não que não existissem, já existiam. Mas o fato de estarmos em constante convívio fora de casa talvez fizesse com que muitas coisas fossem abafadas. E nesse período em que estamos dentro dos nossos lares, as coisas não têm como ficar escondidas. Mas o lar, ele é um lugar de proteção. Ele é um lugar de cuidado. Ele é um lugar de bênção.
A grande questão é que quando nós recebemos uma palavra de que não pode, aí o ser humano entra num conflito muito grande. É esse não pode fazer, não pode sair. E nós vivemos, nesse período, momentos onde pessoas estão passando por um casulo. Estão vivendo um processo. Mas se a borboleta não suporta, se a lagarta não suporta esse processo dentro do casulo, ela não vai sair dali pronta como uma borboleta. E nós estamos passando por um processo que é possível sair dele mais bonitas, mais fortes, renovadas, restauradas. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos crendo nisso e nós estamos querendo te incentivar a buscar o que há de melhor. Que todo esse processo ele vai servir para crescimento, para amadurecimento, para restauração, para mudanças. Mudança na forma de pensar, mudança na forma de ver o outro, mudança na forma de ver a vida. Nunca se valorizou tanto uma coisa tão simples que é respirar, o ar. E que a gente passa desapercebido por ele, né? A gente utiliza, mas a gente não se dá conta da sua importância. Talvez seja um momento de nós olharmos para as importâncias, para aquilo que é importante, para aquilo que é necessário. Quando a palavra fala, olha, eis que eu faço uma coisa nova, é porque o Senhor, ele é aquele que mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nos momentos mais complicados, mesmo nos momentos em que você pode estar se sentindo talvez enclausurada, ou talvez você olhe e você perdeu o emprego, ou você perdeu um familiar. Mas mesmo assim, Deus pode transformar essa situação em algo novo. Eu vivi essa experiência da perda de um familiar, e infelizmente eu perdi meu pai. E Deus, ele nos prepara para todas as coisas, amados. Mais ou menos uns 15 dias antes, 15 ou 20 dias antes, o Senhor começou a colocar no meu coração para que nós levantássemos uma oração durante a madrugada. E para que fizesse essa oração online. E talvez algumas irmãs aqui que vão estar assistindo tenham participado conosco. E eu relutei bastante porque eu falei, Senhor, de madrugada, no Facebook, tem que ser assim, não dá para eu orar aqui no meu quarto quietinha, sem ninguém ver. Eu oro aqui, não preciso ir para o Facebook, não existe essa necessidade. Mas o Senhor começou a falar e eu fiquei relutando ainda uns dias até que eu fui. E eu me lembro que na primeira vez, na primeira noite eu falei, Senhor, se não tiver ninguém, eu vou entender que isso é coisa da minha cabeça e não vou fazer amanhã de novo. E aí eu fiz todo aquele período de oração e para mim não aparecia ninguém, não aparecia ninguém online. E quando eu encerrei a oração, que eu falei amém, eu falei, meu Deus, não tinha ninguém online, então essa é coisa da minha cabeça e eu vou parar aqui. E aí nessa hora entrou um comentário, não aparecia ninguém visualizando, mas entrou um comentário de uma jovem agradecendo aquele período de oração. E ali eu entendi que realmente era o que o Senhor queria que fizesse. Passar por cima de nós mesmos muitas vezes é difícil. Porque vir pra cá assim, arrumada, maquiada, é fácil, né? E mesmo assim a gente treme. Agora imagina de madrugada. Eu não ia me maquiar para fazer oração de madrugada. A sua cara super inchada. Que você está dormindo, levanta. E mesmo assim a gente viveu esse período. Só que esse período era muito mais do que orar por outras vidas. Esse período também estava me preparando para aquilo que iria acontecer, para o processo que nós iríamos passar com a enfermidade dentro de casa. Muitas vezes nós estamos sendo chamados, e o Senhor está falando assim, olha, eu já estou agindo, eu só estou te chamando para se preparar. E o Senhor estava ali me colocando. Antes de orar por outras pessoas, eu estava me preparando sem saber da batalha que estava para vir. Mas eu vejo o cuidado de Deus, o amor de Deus sobre nós, com todas essas situações e em todas essas coisas. Hoje eu poderia falar assim, então acabou tudo porque eu perdi meu pai há poucos meses e eu vou parar por aqui. Mas tem algo muito maior,
que é o amor de Deus por nós. E é o amor de Deus por nós que nos faz crer, que nos faz entender que realmente Ele tem algo melhor. O melhor para o meu pai foi encontrar com o meu Deus, porque eu sei que Ele está muito melhor do que eu aqui nessa terra. Mas existe algo melhor para nós aqui, para aqueles que ficaram. E o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com tudo isso? Nós vamos deixar os nossos sentimentos nos dominarem? Nós vamos ficar entristecidos, sofrendo, nos lamentando durante meses ou durante anos e deixando de viver ou até mesmo de usar a nossa história como testemunho de vida para outras pessoas? Nós precisamos, amados, nos fortalecer em Deus, olhar e entender que existe uma promessa da parte dele. E essa promessa não falha, essa promessa ela vai até o final. E nós precisamos viver crendo na promessa, crendo que o Senhor está conosco, crendo na sua fidelidade. Precisamos passar pelos processos, assim como o processo do luto. A gente precisa viver. E eu não estou aqui para pregar que você precisa ser super crente, porque isso não existe. E isso é um grande engano, que muitas vezes nós entramos nele para tentar manter uma imagem de que está tudo bem. Está tudo bem, eu não estou sentindo nada. Não é desse jeito. Nós precisamos passar pela dor, precisamos chorar o nosso luto, precisamos chorar talvez o seu desemprego, que também é tido como um luto. Toda perda ela é tida como um luto, uma separação, um desemprego, a morte. E é um processo de luto. E nós precisamos viver esse processo. Mas esse processo não é um processo eterno. Esse processo ele passa, ele precisa passar, para que nós venhamos nos reerguer e levantar mais fortes. Muitas vezes a gente olha para um texto vendo que o Senhor diz que Ele está fazendo uma coisa nova e Ele mesmo pergunta, porventura não o percebeis? Vocês não estão percebendo ou não estão vendo que eu já estou fazendo algo novo, que já está saindo à luz? E essa pergunta do Senhor, essa fala do Senhor, ela só nos mostra que Ele está agindo e muitas vezes nós não estamos percebendo. Deus já está fazendo algo novo, mas muitas vezes por nós estarmos olhando para o exílio, estarmos olhando para a dor, para os anos de sofrimento, como o povo estava passando, por estar olhando para as dificuldades que nós estamos passando atualmente, né, no ano de 2020, talvez a gente não consiga estar enxergando, não consiga ver que Deus já começou a fazer algo novo. E aí Deus colocou esse texto para que eu trouxesse já há alguns dias em meu coração. E eu fui arrumar tudo, né? Arrumar toda a questão para a gente estar aqui junto, fazendo o vídeo, gravando. E aí quando eu abri a Bíblia, caiu exatamente no mesmo texto. Antes de eu procurar, de eu colocar no texto, eu já abri a Bíblia exatamente no texto. Eu falei, Senhor, o Senhor realmente quer falar sobre isso. Realmente é o que o Senhor quer falar conosco. Deus já começou a fazer algo novo. Mas se eu ficar sentada, prostrada, e olhando somente para aquilo de ruim que aconteceu, seja comigo ou com alguém próximo a mim, eu não vou conseguir perceber. E aí o Senhor pergunta, vocês não estão percebendo? Para perceber aquilo que tem além, para perceber a oportunidade de um recomeço, eu preciso começar a olhar para o Senhor. Começar a olhar para Deus. Começar a olhar para aquilo que Ele quer fazer e aquilo que Ele já está fazendo. Enquanto eu ficar olhando para mim, para a minha dificuldade, eu não vou conseguir enxergar aquilo que tem além. Deus tem algo novo a fazer. Deus tem uma restauração para o seu povo. Deus tem uma restauração para a sua vida. E é o tempo de recomeçar, amados. Não é tempo de ficar prostradas. É tempo de recomeçar. É tempo de nos levantarmos. É tempo de vivermos aquilo que o Senhor espera para nós. Nos levantarmos tratadas, curadas, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor por inteiro. Colocando a nossa família, colocando a nossa experiência pessoal com Deus, colocando as nossas emoções nas mãos do Senhor. Entregando ao Senhor as nossas emoções. Entregando ao Senhor os nossos medos. Entregando ao Senhor talvez a nossa raiva.
entregando ao Senhor a nossa felicidade, entregando ao Senhor a nossa tristeza. E entregar e falar, Senhor, pode ser que você hoje fale assim, Senhor, eu não tenho forças. Mas que você possa falar, Senhor, eu não tenho força, mas eu preciso da sua ajuda. E nada é possível se nós não buscarmos a ajuda de Deus e se nós não buscarmos pessoas à nossa volta que possam nos fortalecer, que possam nos ajudar. Seja procurando uma ajuda profissional, seja procurando por amigos que estejam com você, que caminhem com você, que andem com você, pessoas que vão estar ali te apoiando. Mas o grande problema que a gente vive, e aí é uma dificuldade para sermos restaurados, é quando nós nos ajuntamos a pessoas que são o que nós chamamos de os lambedores de ferida. E o que é isso, os lambedores de ferida? São aquelas pessoas que estão ali só acariciando as suas feridas, mas que não trazem cura, que não trazem tratamento para a sua ferida. Pessoas que ficam ali só se lamentando junto, falando, coitadinha da irmã, né? Tadinha da irmã, né? Coitadinha, que dificuldade. E isso não te leva a lugar nenhum, mas muitas vezes nós gostamos de ter à nossa volta essas pessoas, porque massageia o nosso ego, massageia o nosso coração. É tão bom, o irmão fulano ou a irmã cicrana se compadece comigo, tá ali junto, tá chorando junto. E eu não estou dizendo de pessoas que vão chorar com você num determinado momento. Eu estou falando de pessoas que talvez você já viveu por algo há meses e você tem pessoas que estão ali ainda lambendo as feridas. E enquanto está lambendo a ferida, ela está ficando molhadinha e não está sendo cicatrizada, não está secando. Para que nós possamos enxergar as coisas novas, nós precisamos, primeira coisa, nos cercar de pessoas que vão nos ajudar a nos reerguer. Nos cercar de pessoas que vão nos ajudar a levantarmos. Pessoas que vão ser apoio para a nossa vida, não muletas. Pessoas que vão nos dar força, sim, mas que vão te fazer caminhar, que vão te fazer andar sozinha. Que pode até ser que em determinado momento essas pessoas se levantem para agir em seu favor, para te segurar, mas vão te colocar para caminhar. Nós precisamos olhar além de nós mesmos, porque existe um mundo além de nós. E nós precisamos olhar para o nosso Deus, crer na sua promessa. Ele faz algo novo. Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. O Senhor está hoje dizendo para você que Ele vai colocar um caminho no deserto e rio no ermo para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre a sua vida e que Ele permanece cuidando de você. Vamos orar? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nós queremos nesse momento colocar nas Tuas mãos, ó Deus, cada vida que está conosco, ó Deus, neste congresso, participando conosco, ó Pai, recebendo de Ti uma palavra, Deus, de ânimo, de vigor, de restauração, Senhor, para recomeçarmos, ó Deus, para irmos além daquilo que o Senhor já nos chamou para chegarmos. Senhor, e neste dia, nós queremos entregar nas Tuas mãos essas vidas, Pai. Senhor, coloca, ó Deus amado, pessoas que vão ser apoio, que vão fortalecer, mas que também vão ensinar essas pessoas a andar sozinhas, ó Pai. Senhor Deus, que possamos, ó Deus, olhar mais para Ti no meio das nossas dificuldades e tirar esse olhar da nossa dor, da nossa dificuldade, esse olhar que faz com que venhamos ficar lamentando dias, meses e anos por algo que não foi vivido. Senhor, eu sei que o Senhor está nos chamando à restauração, à renovação. E eu quero nesse momento profetizar a restauração de mentes, na forma de pensar, na forma de agir. Pessoas que vão ser mudadas por completo, ó Deus. Mudadas, que vão se levantar, que vão se erguer, que entendem que passaram por dificuldades e por lutas sim, mas que não acabou. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor ainda tem algo a fazer através das nossas vidas. Senhor, levanta um exército de mulheres restauradas,
curadas, renovadas, para a glória do teu nome, para que outras mulheres que não te conhecem possam te conhecer através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos, através do apoio que o Senhor vai dar através das nossas vidas. Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, sara-nos neste dia, Deus, cura-nos por completo, Senhor. Nós não queremos que nada nos afaste, que nada nos tire da tua presença, Deus. Se existe alguém que talvez esteja se lamentando ou até mesmo questionando a tua autoridade, que nesse momento possa enxergar que o Senhor é o mesmo, que o mesmo Deus que fez o povo de Israel passar com os pés a secos, é o mesmo Deus que nos ergue hoje para vivermos um tempo novo para a glória do teu nome. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa continuar sendo ministrado, que você venha realmente poder testemunhar aquilo que Deus está fazendo, vai fazer na sua vida e através de você também para outras vidas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo, graça e paz. A sabedoria do conhecimento
maravilha estarmos nesse momento tão especial, unidas, ouvindo a palavra do Senhor, mesmo que à distância, o Senhor tem falado aos nossos corações uma única palavra. Que o Espírito Santo de Deus continue conduzindo nossas vidas. Nesse momento, vamos estar ouvindo a pastora Aline Costa, da Igreja Metodista em Tanguá, que vai estar trazendo um tema muito especial também para nós, restaurando os laços familiares e a comunhão com a igreja. Que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando nos nossos corações de uma forma muito especial, para a honra e glória do nome do Senhor. A paz, queridas, boa noite. Espero que você esteja bem, espero que você esteja curtindo e aproveitando esse Congresso Distrital de Mulheres aqui do Distrito de São Gonçalo. Meu nome é Aline, eu sou esposa do pastor Vinícius, da Igreja Metodista Central em Tanguá, e é um prazer para mim poder compartilhar essa palavra com você nessa noite, poder fazer parte desse momento que eu acredito que vai agregar muito à sua vida, à nossa vida, né, espiritual, nossa vida emocional, e eu espero que Deus fale fortemente ao seu coração, amém? Eu quero agradecer às queridas que me convidaram para fazer parte desse congresso, para dar essa palavra. Eu me sinto honrada, é um privilégio para mim poder estar compartilhando com você aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Eu espero que você seja muito edificada. Eu queria pedir para você, se você puder, abrir a sua Bíblia junto comigo, no segundo capítulo de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 18 a 21. 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 18 a 21. E a palavra de Deus diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando-se consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Eu fui desafiada nessa noite a entregar uma palavra ao seu coração, uma palavra dentro do tema de reconstrução, né, de relacionamentos, reconciliação de relacionamentos e a comunhão com a igreja, reatando os laços da nossa família, né, e reatando a comunhão com a igreja. E eu senti muito forte no nosso coração que Deus quer ministrar sobre nós nessa noite esse ministério da reconciliação. Ele quer nos ensinar algumas chaves sobre esse ministério. Ele gostaria de desmistificar algumas coisas que muitas vezes nos impedem de poder cumprir esse ministério como deveríamos, de poder agir da forma que deveríamos. E esse texto que nós lemos, ele é muito rico, né? Ele nos ensina muito sobre esse ministério da reconciliação. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a reconciliação ela é tão importante para o Senhor que Ele decidiu se reconciliar conosco, né? Através de Jesus, através do sacrifício de Cristo na cruz, o Senhor se reconciliou conosco. Né? Através desse sacrifício nós temos salvação, nós temos um relacionamento livre, de livre acesso ao Senhor, onde nós podemos nos achegar ao trono de graça, onde nós podemos nos achegar à presença do Senhor e ser ministradas por Ele, ouvir a voz do Senhor. Né? Que lindo é isso, que lindo a gente entender que Deus ama esse ministério ao ponto de se reconciliar conosco e a ponto de nos entregar esse ministério também, porque é importante para o Senhor. O primeiro ponto que nós vemos está ali no versículo 18 desse texto, no primeiro versículo que nós lemos, que diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O versículo está dizendo que ele nos deu o ministério da reconciliação. O versículo não diz que ele nos deu o ministério da resolução, né? E esse entendimento é uma grande chave para que a gente possa exercer esse ministério com êxito, né? Da forma com que Deus nos criou para poder
vivê-lo. Se nós lemos o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, ele nos ensina que a reconciliação, ela foca no relacionamento, enquanto a resolução foca no problema. E muitas vezes a gente pode perceber que os nossos relacionamentos estão carentes de reconciliação, estão passando por problemas, porque nós estamos muitas vezes focando em resolver os nossos problemas, ao invés de reconciliar o relacionamento com a pessoa, né? Deus, ele não nos chamou para consertar pessoas, ele não nos chamou para consertar problemas, ele também não nos chamou para transformar pessoas. O ministério da transformação é o ministério de Jesus, amém? O nosso ministério é o ministério da reconciliação, né? E se nós focarmos nas pessoas que Deus colocou ao nosso redor e não nos problemas, nós vamos conseguir exercer esse chamado, esse ministério, da forma que o Senhor Jesus ministrou, da forma que o Senhor Jesus viveu. Amém? É muito possível a gente se reconciliar sem concordar, a gente se reconciliar sem consertar o problema. Às vezes o problema continua existindo, mas a gente decide se reconciliar com a pessoa. A gente pode se reconciliar sem mudar a nossa posição. É possível discordar, né, ou concordar em discordar. Isso é possível em relacionamentos, nós precisamos aprender isso. Mas a chave para que a gente possa exercer esse ministério, para que a gente possa realmente focar mais nas pessoas e menos nos problemas, é o perdão. O perdão, ele é a chave do ministério da reconciliação. E muitas vezes os nossos relacionamentos estão precisando dessa reconciliação e nós não conseguimos por dificuldade de perdoar, porque nós estamos apegados à nossa razão, né? Afinal de contas, por que eu vou perdoar se eu estou correta e a pessoa está errada? Mas sabe, querido, o perdão e a reconciliação, ele não está relacionado à razão, ele não está relacionado ao que é certo e ao que é errado. O ministério da reconciliação, a chave desse ministério que é o perdão, está ligado ao amar, ao amor, amar vidas, amar pessoas, olhar para essas pessoas, para esses relacionamentos da forma que Jesus olha, poder enxergar aquilo que Jesus enxerga, poder ir muito além do que está acontecendo aqui, mas poder atingir o profundo do coração de pessoas, poder atingir o mundo espiritual. Nós precisamos ter essa sensibilidade do mundo espiritual, queridos, porque não reflete muitas vezes aquilo que estamos vivendo aqui. Amém? Precisamos dar valor àquilo que tem valor eterno. E o que tem valor eterno são vidas, são pessoas, são relacionamentos, e não a nossa razão. Não se estamos certos, não se estamos errados. Talvez para você se reconciliar, para você reatar algum laço da sua família que está quebrado, talvez você terá que se humilhar. Talvez você terá que pedir perdão por uma coisa que talvez você nem fez. Mas você está disposto a dizer, me perdoa se eu te ofendi, me perdoa se você entendeu da maneira errada, e eu te perdoo também, porque eu te amo muito mais do que eu amo a minha própria razão. Eu te amo muito mais do que aquilo que está nos separando nesse momento. Amém? O Senhor Jesus precisa estar no centro desse ministério. Ele precisa estar no centro da reconciliação de relacionamentos, para que a gente possa fazer isso sem medo, né? Precisamos lançar esse medo para fora, essa resistência para fora, decidir perdoar, decidir reconciliar relacionamentos e não solucioná-los, né? Não achar somente uma resolução. Amém? O segundo ponto que nós precisamos entender está lá no próximo versículo, no versículo 19, que diz assim, vamos voltar lá para ler, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. A segunda coisa que Deus quer ministrar no nosso coração nessa noite é que Deus não nos define pelos nossos pecados. Amém? O versículo está dizendo que Ele não levou em conta os nossos pecados. Quando Deus olha para nós, Ele vê a sua criação. Ele vê tudo que Ele criou, Ele vê tudo que nós nos tornamos,
Ele vê as nossas qualidades e os nossos defeitos. Ele vê as nossas limitações. Ele vê os nossos dons, os nossos talentos. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Mas se Ele nos definisse pelas nossas limitações, se Ele nos definisse pelos nossos pecados, Ele nunca teria permitido que o seu Filho morresse na cruz por nós. Mas Ele não decidiu olhar para nós e nos definir por aquilo que nos limita, né? Pelo nosso pecado, pelo nosso erro. Ele decidiu olhar para nós e nos definir pelo nosso valor, ver o nosso valor, ver aquilo que é bom na criação. E Ele nos ensina a fazer o mesmo com os outros, com os nossos relacionamentos. Se o Senhor não nos define pelos nossos pecados, por que muitas vezes nós definimos os outros pelos pecados deles? Muitas vezes, quando nós temos problemas com alguém, temos um problema de relacionamento, alguém nos feriu, alguém falou o que não deveria ter falado para nós. Quantas vezes nós não lançamos palavras como eu nunca mais quero ver essa pessoa? Ou eu nunca mais quero falar com essa pessoa, né? Às vezes a gente fala, eu não quero ver aquela pessoa nem pintada de ouro, né? Tem tantas frases, às vezes, que nós lançamos no mundo espiritual. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que aquela pessoa não é digna do nosso perdão, que ela não tem o valor suficiente para ser perdoado por nós, que o que ela fez é imperdoável. E inconscientemente, talvez nós não fazemos de propósito, não é essa a nossa intenção, mas inconscientemente, quando fazemos isso, nós estamos negando o sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos dizendo que o sacrifício do Senhor pelaquela vida não valeu a pena, porque aquela vida não vale aquele sacrifício. Então nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque todos nós temos valor. Todas as pessoas que Deus criou, independente do erro que ela possa ter cometido, independente da vida que ela está levando agora, ela é digna do perdão de Deus. E por isso ela é digna do nosso perdão e da reconciliação conosco. Sabe, os planos e os projetos do Senhor para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas que Ele criou são planos de paz. Jeremias 29, de 11 a 13, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Queridas, Ele vê o seu valor, Ele vê o nosso valor, Ele vê o valor das pessoas da sua família, Ele vê o valor das pessoas ao seu redor, tanto que os planos que Ele tem para nós são muito mais altos do que os nossos, são muito melhores do que os nossos, porque Ele nos ama, porque Ele nos valoriza, porque Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite que não importa o que você já fez ou o que você tenha feito, ou não importa o quão duro o seu coração possa estar neste momento com alguns relacionamentos, devido a algumas perdas que você já sofreu, algumas decepções que você já sofreu, algumas agressões que você já sofreu, talvez o seu coração nessa noite está duro, está com dificuldade de perdoar, né? Ou talvez você tenha tido problemas de relacionamento que você não vê uma saída, que você não sabe mais como consertar, que você não sabe mais como agir. Eu quero dizer para você nessa noite que há perdão para a sua vida nessa noite, que o Senhor te perdoa, independente daquilo que você possa ter feito. E de igual forma, independente daquilo que alguém possa ter feito para você, possa ter te agredido, ou te magoado, ou te decepcionado, independente do que for, há perdão para essa vida também. Há perdão de Deus e há o seu perdão disponível. A partir do momento que nós nos abrimos para o perdão de Deus e nós nos abrimos para perdoar as pessoas que nos feriram, que nos magoaram, a nossa vida muda. E nós conseguimos exercer esse ministério da reconciliação de uma forma sadia, da forma com que o Senhor criou para que nós vivenciamos ela, para que nós possamos cumpri-la da forma que Ele nos designou para cumprir. Amém? O desejo do meu coração nessa noite, do coração do Pai nessa noite,
é que você entenda que Ele não te define pelos seus erros e pelas suas limitações, e nem pelos seus pecados, mas que Ele vê o seu valor, que você é muito valorosa e muito preciosa para o Senhor, e que as vidas que Ele tem colocado ao seu redor também são muito valiosas e preciosas para o Senhor, são dignas do perdão do Pai e são dignas do seu perdão. Amém? Eu creio que Deus vai te dar a força que você precisa para se reconciliar, para perdoar, para talvez abrir aquela caixa que está fechada, que é tão difícil de abrir, talvez abrir aqueles sentimentos que são tão difíceis de expor, mas que o Senhor vai te ajudar nessa noite a expor esses sentimentos, a colocar para fora aquilo que está escondido aí dentro, para que você consiga se reconciliar, para que você consiga reatar os relacionamentos com os seus filhos, com os seus pais, com o seu esposo, com as pessoas que te cercam, com os irmãos e as irmãs da igreja. Amém? Há algo tão precioso e tão especial na comunhão da igreja, né? Nesse tempo de pandemia que nós temos vivido. Eu tenho sentido tanta falta da comunhão da igreja, né? Nós já abrimos aqui, eu não sei como está a sua igreja local, a nossa igreja nós já abrimos para os cultos presenciais com um distanciamento, respeitando as normas e os decretos da cidade. E eu sinto tanta falta da comunhão da igreja, de a gente poder sentar à mesa e comer juntos, de a gente poder se abraçar. E, queridos, isso precisa ser feito de forma genuína, amém? Mesmo se nós não podemos agora, nesse momento, abraçar ou comer juntos, a gente pode se reconciliar, a gente pode andar juntos, nós podemos ter relacionamento, nós podemos perdoar, nós podemos conversar, nós podemos se acertar, amém? Nós podemos andar num relacionamento genuíno da forma que Jesus designou, da forma que Ele sonhou e planejou para nós. Amém? E o último ponto dessa palavra que Deus ministrou muito forte ao meu coração, que está ali no versículo 20, que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Queridos, está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Que Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Que responsabilidade, queridos. Deus depende da minha vida e da sua vida para fazer o seu apelo para aqueles que não o conhecem, não os conhecem. Para as pessoas que talvez já tentaram conhecer, mas agora estão desviados, talvez se decepcionaram com a igreja ou com os irmãos, e Deus pede para que eu e você possamos representá-lo aqui na terra, né? Um embaixador, na atualidade, aqui no mundo em que vivemos, um embaixador é nomeado pelo presidente. Ele é o funcionário diplomático de mais alto nível que existe do seu país, e ele promove as relações do seu país com as nações exteriores. E se um diplomata não cumprir o seu papel da forma que o presidente pede, né, promovendo os anseios daquele país, os desejos, os alvos daquele país, a agenda daquele país, ele pode prejudicar o mercado de trabalho, ele pode prejudicar a economia, os impostos, ele pode prejudicar o país de uma forma muito grande, se ele não representar o seu país de forma adequada. E de igual forma, nós podemos aplicar esse princípio espiritualmente. Quando nós não representamos a Cristo como deveríamos, né? Quando nós somos fechados para a reconciliação, fechados para o perdão, às vezes fechados para relacionamentos, dificuldade de nos relacionar com pessoas, nós estamos, de uma forma, envergonhando o reino do Senhor. O Senhor nos confiou para nos relacionarmos com pessoas. E, queridas, pessoas não são fáceis. Nós não somos fáceis. Eu não sei você, mas eu muitas vezes sou uma pessoa muito difícil. Existem momentos da minha vida em que nem eu me aguento, né? E nós precisamos amar todas as pessoas, se relacionar com todas as pessoas, ser um embaixador de Cristo até com aquela pessoa que é difícil, aquela pessoa que a gente olha e fala, meu Deus, que pessoinha peçonhenta,
né? É essa pessoa que Jesus deseja que você o represente, é com essa pessoa que ele quer que você se reconcilie. Não é com aqueles que são fáceis de lidar. Você também precisa se reconciliar com essas, mas essas são muito mais fáceis. Com essas nós não temos tantas dificuldades, né? Mas o Senhor te chama para esse desafio, o desafio de amar aqueles que são mais difíceis, aqueles que não gostam de nós, aqueles que às vezes inveja a nós, ou que às vezes falam palavras que nos machucam, ou palavras que demonstram que elas não se importam com nós. Mas não importa, nós precisamos demonstrar que nós nos importamos com ela, porque o Senhor se importa com ela, e nós representamos a Ele aqui na terra. Amém? E porque o Senhor Jesus ama aquela vida, eu vou decidir amá-la também, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Sabe? Nós somos encarregados de representar Jesus, os seus princípios e os seus interesses. Quando nós entendemos que nós temos esse papel de representar a Cristo, e nós assumimos esse papel como algo leve, como algo prazeroso, a nossa vida muda. Sabe, queridos, eu vejo que um dos maiores bloqueios para o Ministério da Reconciliação e para nós entendermos que nós somos embaixadores desse ministério aqui na Terra, é que nós, às vezes, fazemos desse ministério algo pesado, algo difícil. E o Senhor está dizendo nessa noite, o meu fardo, ele é leve, e eu quero trocar o meu fardo com o seu, porque o seu fardo é pesado, mas o meu é leve. Amém? E o ministério de reconciliação do Senhor, ele não é pesado, sabe? Ter relacionamento com vidas, investir em vidas, conversar com pessoas, perdoar pessoas, orientar pessoas mediante a palavra de Deus, tudo isso é prazeroso, tudo isso é gostoso. E quando nós deixamos de lado as decepções, quando nós deixamos de lado as dificuldades, nós entregamos tudo isso para Jesus, nós decidimos perdoar, nós entendemos esses princípios que o Senhor está nos ensinando nessa noite, entendemos que nós não fomos chamados para solucionar problemas nem pessoas, nem mudar pessoas. Entendemos que nós não somos definidos pelos nossos pecados, que o Senhor não define as pessoas pelos pecados delas. E entendemos que nós somos esses embaixadores, nós representamos Cristo na terra. Quando nós entendemos esses princípios, esse ministério se torna leve. E é isso que o Senhor deseja para a minha vida e a sua vida nessa noite. Ele deseja que ao abraçarmos esse ministério, as pessoas vão olhar para a minha vida e para a sua vida e elas vão ver Jesus. Elas vão desejar ter uma vida com Jesus. Elas vão desejar ser amigos do Senhor Jesus. Porque elas vão ver que para nós esse relacionamento é prazeroso. Para nós não há peso em representar Jesus. Para nós é uma alegria representar o Mestre onde quer que nós fomos. Quando elas veem a nossa atitude pacífica e humilde e perdoadora, elas vão desejar ter a mesma atitude. Quando elas veem a gente perdoando e não nos vingando, quando elas veem o nosso perdão mesmo quando nós estamos certos, mas decidimos perdoar ou decidimos nos humilhar e dizer, independente se eu estou certa ou se eu estou errada, eu te perdoo e eu libero perdão sobre a sua vida e eu peço perdão se eu te feri de alguma forma. Elas passam a entender que isso vale muito mais a pena do que guardar qualquer sentimento no coração, do que guardar qualquer rancor no coração, qualquer coisa que possa nos impedir de nos relacionar com o Senhor ou de nos relacionar com pessoas. Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor está nos dando uma chave nessa noite. Que Ele está nos dando uma chave nessa noite. E essa palavra se chama o apelo do Senhor, o apelo de Deus. E o apelo dele para a sua vida e para a minha vida nessa noite é reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com as pessoas ao seu redor. Olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais, para a sua família.
para os seus vizinhos, para a sua vizinhança, para os irmãos e irmãs da igreja. Olhem para as pessoas e decide se reconciliar com elas. Decide perdoá-las, para que você possa cumprir o propósito do Senhor sobre a sua vida, para que eu possa cumprir o propósito do Senhor sobre a minha vida, para que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor Jesus criou nós para sermos. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa noite, para que nós possamos fechar essa palavra. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu te louvo pela sua palavra, que é tão poderosa e viva e que fala conosco de uma forma diferente cada vez que nós nos deparamos com ela. Que essa palavra, Senhor, possa gerar transformação nas nossas vidas. Que essa palavra, meu Deus, possa gerar frutos e frutos que permaneçam para o Senhor. Que possam gerar relacionamentos duradouros, Pai. Que possa gerar perdão, Senhor. E que possa, meu Deus, trazer a revelação do teu amor por nós e do teu amor por todas as vidas que nos cercam. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê força, ousadia e sabedoria para as minhas irmãs nessa noite, para que nós juntas possamos cumprir esse ministério da reconciliação com excelência, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nós possamos ouvir muitos testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo e há de fazer através da reconciliação de relacionamentos e de famílias e de pessoas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, querida. Que o Senhor te abençoe, que você seja tremendamente edificada através das palavras que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas. Amém? Um beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.
continuamos mais um momento especial da Palavra do Senhor. Agora estará conosco a pastora Cláudia Siqueira, a esposa do nosso Bispo Mano, vai estar trazendo para nós também um tema muito especial: restaurando a comunhão, intimidade e propósito com Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo sua vida nesse momento para um propósito maravilhoso com Deus. Que a palavra do Senhor venha preencher o nosso coração, a nossa mente, nos transformar nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor. Olá, que prazer estar com você. Mesmo que virtualmente, eu vejo que Deus sempre prepara os meios. Eu estou com meu coração muito feliz por essa oportunidade, agradeço pela honra. Também quero agradecer à pastora Thelma pelo convite e a todas as mulheres dessa federação que têm feito toda a diferença na nossa região como na sociedade. E eu quero dividir com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, onde eu fui muito ministrada, e eu quero repartir essa palavra com você. Eu quero convidar você, juntamente comigo, a fazer uma leitura de 2 textos bíblicos. Um se encontra em Mateus 5, do versículo 14 ao versículo 16. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorificam ao Pai de vocês, que está nos céus. E também Romanos 8, do versículos 16 ao 19. Ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que será revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu quero colocar como tema para esta palavra a revelação dos filhos de Deus, que sou eu e você. Nós estamos no tempo certo, nós estamos no lugar certo para que isso aconteça. Eu não sei se você já usou, uma ferramenta do celular que chama Google Maps, que ali você coloca o caminho que você quer chegar e ele te leva ao local. Só que tem algo que, se você de alguma forma fizer alguma entrada errada, ele recalcula a rota e você chega aonde você deseja chegar. E é tão interessante que eu consigo ver esse tempo que nós nunca vivemos. Eu, particularmente, em todo o meu tempo de vida, eu nunca vivi um tempo como esse, onde Deus nos parou, onde Deus nos isolou. E eu creio com um propósito muito bem definido. E assim como essa ferramenta, ela recalcula a rota para chegarmos ao lugar, eu creio que esse momento nada mais é para que Deus recalcule novamente a rota para nós que somos filhos de Deus. Ele, com esse propósito, a esperança é que eu e você, como filhos de Deus, tenhamos e recebamos mais dele, da glória, para que haja essa manifestação. A palavra diz que há uma criação que espera por essa manifestação dos filhos de Deus. Esse tempo Deus tem usado para que a sós, com Ele, nós possamos passar por uma retrospectiva da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, do nosso ministério. Deus tem nos colocado até numa sociedade como essa, uma federação, e há um propósito, o servir a Ele através desses ministérios. É uma manifestação o tempo todo sendo chamada em nós, Deus tentando nos atrair para que isso realmente seja potencializado e exercido enquanto estivermos nessa terra. Esse tempo eu creio que Deus tem passado por mim e por você justamente para que a gente novamente voltasse a olhar para áreas que são essenciais.
É um tempo onde Deus quer ressignificar, né, a nossa vida como escolhidos e chamados por Ele. Foi pago um preço lá naquela cruz para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. E é para vivermos aqui nessa terra usufruindo desse nome, dessa identidade que Ele nos dá no reino espiritual, filhos de Deus. Deus nos chama a atenção, né, para esse tempo, para quantas coisas talvez a gente estava gastando tempo, né, com algo que agora, com essa parada, a gente vê que era coisas que não tinham valor nenhum, que a gente conseguiu ficar sem. Assim como nós conseguimos ver nesse tempo, né, que quantas coisas nós estávamos sem tempo e que eram preciosas para nós. Como exemplo, o nosso casamento, como exemplo, os nossos filhos, como o próximo. Quantas vezes nós, cada um correndo a sua corrida, cada um correndo atrás do seu interesse, às vezes fazendo só por fachada, por religião, mas não fazendo aquilo com afinco e paixão que Deus nos chama a fazer. Deus tem nos chamado nesse tempo a voltarmos, a novamente, né, recalcular a rota, que é amar a Ele sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e servir pessoas. E é o tempo de voltarmos novamente a valorizar o sacrifício da cruz por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos herdar um reconhecimento no reino espiritual, né, de filhos e discípulos. E eu quero falar um pouco com você sobre esses dois pontos, filhos e discípulos. Filhos, a palavra de Deus nos dá a garantia que o próprio Espírito que está em nós, ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus também, ela nos dá um respaldo em Deuteronômio, falando que nós fomos escolhidas por Deus como um tesouro pessoal dele. Você pode imaginar a preciosidade que é a sua vida para Deus? O quanto valor Ele olha e vê em você? A palavra de Deus também diz assim que nós, como filhos de Deus, com esse reconhecimento, Ele diz também que nós passamos a ser filhos da paz. Nós somos aqueles que são pacificadores, né? Em todo tempo, aonde estivermos, né? A palavra de Deus que diz que nós levamos a paz de Deus. A palavra também, ela diz que há a disciplina, porque Deus, Ele corrige ao filho que ama. E muitas vezes, nós como filhos, o ser chamado a atenção, o ser disciplinado, o ser corrigido, né, às vezes gera em nós, né, a palavra diz assim que uma tristeza. E é justamente isso, né, Hebreus fala isso para mim e para você, que gera uma tristeza. Mas a disciplina, ela logo se reverte em alegria para o nosso coração, para o nosso caráter, como filhos de Deus. E é necessário ao Filho de Deus, que é amado por Ele, que é o tesouro, né, do coração dele, ser disciplinado. Talvez nesse tempo, né, de pandemia, de isolamento, talvez Deus está corrigindo algumas áreas, né, no teu emocional, no seu espiritual, talvez coisas que ninguém vê, que ninguém sabe e que era necessário para que você usufruísse aqui nessa terra de uma vida melhor, passar por esse período, né, como uma disciplina para que você encontrasse novamente a rota para a sua vida aqui com Cristo. A palavra também, ela fala assim que aqueles que são filhos de Deus, assim como eles passam a amar ao Mestre, a amar o Criador, ele também ama ao seu próximo, como a si mesmo. Você sabe que amar o que é fácil é tão mais tranquilo, né? A gente entende assim até uma vantagem, mas a palavra em Lucas 6, a partir do versículo 32, ele fala assim, que proveito há nisto, né? Amar o que é fácil, né? Amar quem me ama, né? E odiar quem me odeia, né? E a palavra, ela nos chama que há sim um resultado, há sim um proveito, amar quem é difícil de amar.
Você já pensou nisso? Já pensou que nesse tempo Deus está te trazendo novamente para perto dele para fazer uma recalculagem a respeito do amor que ele depositou no teu coração? Você não ama só quem você quer, quem é bom para você, quem faz as coisas do jeito que você gosta, quem todo tempo está ali em tua volta, mas você ama aquele que é difícil, aquele que chega a ser até um tratamento, né, para nós amar. Porque o amor ele vem acompanhado do perdão, o amor ele vem acompanhado dessa compreensão do outro, assim como eu. A palavra também ela diz que nós como filhos, nós somos aqueles que mantêm uma comunhão um com os outros. É fácil a gente conviver um com os outros. Você faz parte de uma sociedade da nossa região e também nacional. Nós fazemos encontros, né, onde encontramos mais de 1000 mulheres ali juntas. E a palavra de Deus fala assim que nós como filhos de Deus vamos manter essa comunhão até com pessoas que a gente nem vê, né, não encontra, não conhece tanto. Há uma facilidade, porque em nós há uma transparência, uma autenticidade, há um amor derramado no nosso coração, de forma que, né, não importa com quem estejamos, nós temos a comunhão, é gostoso, vem de Deus, né, somos filhos dele e assim manifestamos a glória que é essa comunhão de estarmos com Deus. Eu também quero repartir com você também um pouco do que leva, a partir do momento que nos tornamos e temos essa convicção que somos filhos, nós somos os seus discípulos, né? Nós somos aqueles que tomamos uma decisão na nossa vida, fizemos uma escolha de servir de forma integral, com tudo que somos, tudo que temos, ao nosso Senhor Jesus. E ele nos chama em Mateus 28, a partir do versículo 18, ele fala assim, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Você consegue entender a importância de reconhecermos dessa identidade de filhos? Aí a palavra em seguida, ela nos dá a sequência disso, que ele nos leva a ir, a fazermos, assim como ele tem feito conosco, a ir ensinar a outro e enviar a eles que façam a mesma coisa, né? E quando ele nos chama e nos dá essa comissão para ser exercida, ele não olha para nós olhando o nosso talento, olhando a nossa força, as nossas habilidades, a nossa criatividade, né? Mas ele entende que nós como filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, né? Nós vamos ser capacitados a cumprir aquilo que é o alvo de Cristo, né? Avançar com o reino de Deus por toda a terra. Eu e você temos essa comissão a fazer parte, que mais do que, né, fazemos parte de uma federação, há uma comissão muito maior, onde Deus ele já nos chamou e ele nos capacita a exercer isso que muitas vezes nós achamos que o ser discípulos de Jesus é só aceitá-lo, é só ir à igreja, é só manter talvez, né, uma religião, mas ele fala assim, olha, é muito mais além. Eu tenho te feito filho de Deus, eu tenho imprimido em você o que você é para mim, mas vá, faça, ensine, batize e envie. E aqueles que são discípulos do Senhor Jesus, eles carregam consigo uma característica de serem ensináveis. Eles são ensinados o tempo todo, né? Deus está forjando em nós esse caráter dele, né? A palavra de Deus diz assim que ele começou uma boa obra e essa boa obra não terminou ainda enquanto estivermos aqui nessa terra. Então quer dizer que o Senhor vai nos disciplinar, o Senhor vai nos corrigir, ele vai continuar nos educando, né? Justamente para que a gente alcance essa estatura que ele tanto almeja. Então o caráter, né? O nosso caráter, todos os dias, ele é podado, ele é afunilado, né? Para que a gente alcance mesmo aquilo que Deus quer que façamos como os filhos dele que estão aí. Ele nos chama como discípulos a agir pela palavra.
Nós não agimos mais pelo que eu acho, pelo que eu penso, né? Muitas vezes a gente é tão rápido para expressar, né, a nossa opinião nas coisas. E eu acho isso, eu acho aquilo, não faça desta forma. E às vezes até no ministério, na igreja, né? E Deus fala assim que aquele que é discípulo de Jesus, ele age o tempo todo pela palavra. O discípulo de Jesus, ele mantém a sua mente renovada. E essa renovação é diária. A palavra ela nos chama a atenção em Romanos 12, de 1 a 3, para que a gente molde essa nossa mente, porque ela é muito rápida, ela é muito ligeira. E é o lugar onde o inimigo é mais, né, é o primeiro lugar onde ele tenta atacar, né, para trazer pensamentos que não são bons, que não são de Deus. E a palavra de Deus fala assim, olha, renova essa mente todos os dias, através da palavra, através da minha presença, juntamente comigo. Ele fala assim, olha, para ser transformado, para que haja renovação todos os dias, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o chamado de Deus para mim e para você que somos discípulos, é passar nossa mente pelo crivo dele todos os dias, através da palavra de Deus. E ele fala também que aqueles que são discípulos do Senhor, vem aí também um critério, né, para nós, a renúncia. A renúncia, ela define a nossa paixão. E muitas vezes uma decisão de nos tornarmos e reconhecermos que somos filhos e discípulos, é necessária a renúncia. Talvez pessoas que tenham estado conosco até aqui, quando nós passamos a declarar que somos filhos de Deus e discípulos do Senhor Jesus, essas pessoas talvez se afastem de nós, não queiram mais caminhar conosco, e é uma renúncia para nós. E a palavra de Deus diz que filhos e discípulos carregam essa característica de renunciar. Mesmo que estejam só, eles continuam a fazer aquilo que Deus chamou e determinou para que seja feito. Amadas, para isso hoje, com esse chamado de Deus, para recalcularmos a nossa rota de filhas e discípulos, é necessário humildade. Humildade para obedecer, para ser do jeito que Ele diz que é para ser. E quando nós fazemos, né, do jeito, reconhecemos que Ele é o Senhor, e do jeito dele é o jeito certo, a palavra diz que nós vamos frutificar. Vai acontecer, nós vamos produzir. A depender dele, Ele é o Senhor. Nós, lá no início eu falei a respeito de talento, habilidades, a gente às vezes ainda fica correndo atrás disso. A palavra ela fala assim que para nós aprendermos como discípulos, depender de Deus, ouvi-lo e deixar Ele, o Espírito dele manifestar em nós um quebrantamento, uma convicção que nós mesmos nada podemos, e é que Ele que faz tudo através de nós. O permanecer na sua palavra. As pessoas hoje se cansam muito rápido, né, de tudo, até do que está passando na televisão. Mas a palavra de Deus, ela mesmo se diz que ela é viva e ela é eficaz para hoje, para a minha vida e para a sua. É um tempo onde eu e você somos chamados novamente a ler a palavra de Deus, a pedir ao Senhor a revelação da palavra, para que essa palavra ela venha e encontre o nosso coração, para que haja a manifestação de que realmente nós somos filhos de Deus. Volta a ler a palavra de Deus. Essa é um pão de cada dia, é algo diário para mim e para você. Hoje o Senhor está novamente nos chamando a um alinhamento, né, para o alvo dele. Através disso, desse reconhecimento, eu quero dizer a você algo. Nós vamos garantir também o futuro da nossa descendência. Hoje eu tenho já filhos, eu tenho netos, eu não sei você, mas a minha decisão hoje, o reconhecimento de quem eu sou, eu tenho essa certeza, essa garantia pela palavra de Deus, que os meus filhos, os meus netos e toda a minha descendência vai herdar aquilo que hoje eu, uma pessoa, estou decidindo. Eu quero que você lembre-se também que Deus chamou você para usufruir do amor dele pela sua vida. É o melhor tempo para as nossas vidas. E a glória dele vai se manifestar através das nossas vidas. Há uma criação lá fora, nos aguardando. Há uma criação aguardando você. Temos muitos projetos. A federação tem muitos projetos para o ano que vem. E você está incluído nisso. Qual a sua decisão hoje?
reconheça de uma vez por todas quem você é nesse reino espiritual. Você é filha, você é discípula do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus leve você a recalcular sua rota e você viva o melhor de Deus nessa terra. Eu te abençoo em nome de Jesus e que esse dia seja um dia glorioso através de todas as palavras que você recebeu através dessa conferência. Que Deus abençoe, receba meu abraço em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né? Sei que você já foi ministrada, que Deus já falou profundamente nesse tempo de restauração, de renovação, de bênçãos. Eu quero nesse momento te convidar a estarmos juntas cantando o nosso mote, o mote da Sociedade de Mulheres. Amém? Vamos juntas? Que seja sobre nós a graça do Senhor e confirma, sim, confirma a obra de nossas mãos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.